Esta é uma aula de Biogeografia, onde utilizarei o capítulo 1 do livro Biogeografia, Dinâmicas e Transformações da Natureza, de Adriano Figueiró. Capítulo 1. A biogeografia é a ciência que busca entender por que os seres vivos vivem em um determinado local. Entender, por exemplo, como que é possível que existam animais tão similares entre si vivendo em lugares distantes, porque existem diferentes paisagens no mundo, ou até porque surgem e desaparecem espécies. Para entender os processos de distribuição de espécie, é necessário ter um conhecimento que abrange muitas áreas, que vão desde a biologia, para entender o funcionamento da seleção natural, até conhecimentos de geomorfologia, hidrologia e climatologia. Isso se vê necessário, por exemplo, para tentar explicar por que existem diferentes espécies de antas no sudeste da Ásia e na América do Sul. Podemos formular hipóteses como, por exemplo, que havia variações climáticas ou a pressão de algum predador que fez com que essas antas tivessem que migrar. No entanto, existem espécies que nunca tiveram a possibilidade de migrar. É o caso dos pinguins, por não conseguirem voar ou nadar longas distâncias. Só vivem no Polo Sul, sendo que o Polo Norte tem as mesmas condições para que eles pudessem viver. Bom, além de tudo o que já foi dito, a humanidade se tornou um fator crucial na distribuição de espécies, as levando-os para lugares diferentes de forma intencional ou não. Essa prática se tornou a principal causa de extinção de espécies locais, pois essas espécies trazidas pelo ser humano, chamadas de espécies invasoras, acabaram não tendo um predador neste novo local, possuindo assim uma maior vantagem sobre espécies locais. E isso é ainda mais alarmante em ilhas, por ser ambientes muito sensíveis à introdução de uma espécie. Pode acabar com o equilíbrio de um ambiente inteiro. Outro fator importante a se considerar na distribuição de espécies é a manipulação genética, que é feita a fim de fazer com que certas espécies sejam resistentes a pragas. Isso faz com que também seja um importante fator a se considerar como essas novas espécies artificiais vão se comportar com outras espécies e, por consequência, como isso trará um impacto para a distribuição de espécies. No entanto, é importante dizer que a humanidade pode impactar positivamente a distribuição de espécies também, pois diferentes civilizações que se desenvolveram com uma relação intrínseca com a natureza aprenderam a produzir seu alimento sem que isso impacte de uma forma muito negativa ao ambiente ao seu redor. Bom, e é, existem vários tópicos que é importante se entender na hora de fazer o estudo da biogeografia, e sendo eles condições ambientais, que isso pode se referir, por exemplo, à temperatura, recursos disponíveis, que seriam os recursos alimentares, capacidade de disseminação de uma espécie, que é onde ela pode ocorrer, capacidade evolutiva, que seria
a capacidade de ela poder se adaptar a diferentes situações do ambiente. E essa capacidade evolutiva, ela se dá quando organismos eles começam a se reproduzir muito. Porque quando organismos começam a se reproduzir muito, tem maiores chances de haver uma mutação genética. E por consequência, ter uma maior chance de adquirir uma mutação. Além disso, também a ação humana, que seria o que eu acabei de dizer, que seria a translocação, a degradação de ambiente e caça e a manipulação genética. Bom, e cada um desses tópicos devemos entendê-los profundamente, mas o mais importante é tentar relacioná-los entre si. Se pode fazer uma analogia com as peças de um relógio. É importante entender qual é a função de cada peça, mas o mais importante é entender como cada peça ela interfere uma na outra. E isso se faz com que esta ciência se torne bastante complexa, necessitando de modelos de sistema, como o ecossistema. Nesse caso, a gente vai chamar esse modelo de geossistema. O geossistema, ele se difere do ecossistema, porque o ecossistema, você quer entender como fatores abióticos, que é os fatores ambientais, eles vão interferir nos seres vivos, como os seres vivos meio que acabam interferindo nesses fatores bióticos. Cada fator biótico você vai enxergar de forma independente entre si. E os seres vivos meio que vai ser o centro desse sistema. No entanto, em um geossistema, cada fator biótico vai ser enxergado como interferindo um no outro, como o relógio que foi dado no exemplo anterior. Bom, tendo definido a importância da geografia, vamos falar dos principais métodos que essa ciência usa para fazer os seus estudos. Tá. É, a abordagem corológica. A abordagem corológica é o mapeamento e a identificação de espécies ao longo do tempo. Meio que ela vai focar na taxonomia dessas espécies, que seria a identificação dessas espécies, como elas estão distribuídas ao longo da paisagem. A abordagem biocinológica, que é o estudo que busca evidenciar é, o estudo que busca evidenciar semelhanças estruturais entre os seres vivos. Como, por exemplo, você vai na Caatinga, você vê que várias plantas têm estruturas semelhantes, como elas possuem uma folha mais rígida. Ou você vai na Amazônia e você vê que nesse local as árvores possuem uma espessura pequena, no entanto, elas podem chegar de comprimento a vários centímetros. Esse estudo, a abordagem biocinológica, diferente da abordagem anterior, ela vai focar na parte estrutural dos seres vivos. E a abordagem ecológica, que seria a abordagem que vai tentar entender a relação entre os seres vivos.
você pode dividir entre zoogeografia e fitogeografia. A zoogeografia seria a relação seria o estudo da biogeografia dos animais. E a fitogeografia seria o estudo da biogeografia das plantas. A fitogeografia ela é muito importante para entender as adaptações das plantas, as adaptações das plantas ao ambiente, mas dos seres vivos em geral. E isso se torna muito evidente nas plantas, porque as plantas, diferente dos animais, elas não podem migrar. Isso faz com que elas tenham que adquirir mais adaptações àquele ambiente do que os animais que podem se translocar para outros ambientes. E a abordagem geoecológica é que vai tentar entender as relações das espécies com os fatores estruturais da paisagem. A biogeografia, ao longo de sua história, ela se ramificou em 4 áreas. A biogeografia histórica, que busca entender o surgimento e o desaparecimento de espécies, junto com sua distribuição em fatores climáticos que poderiam ter contribuído para o surgimento e o desaparecimento dessas espécies. A biogeografia ecológica, que ela vai focar na distribuição dos seres vivos e entender como fatores climáticos interferiram nessa distribuição dos seres vivos. É parecido com a biogeografia histórica, que a biogeografia histórica, que ela busca entender como os fatores climáticos interferiram para a distribuição das espécies no passado. Mas a biogeografia ecológica vai se centrar na distribuição das espécies no presente. E a biogeografia médica. Ela pode ser considerada como um ramo da biogeografia ecológica, pois ela tenta entender a distribuição de espécies, mais especificamente espécies que podem trazer doenças ao ser humano, como por exemplo a dengue. E a biogeografia cultural, que tenta entender os fatores humanos que fizeram que houvesse alteração no ambiente, como a introdução de espécies dito anteriormente. Bom, diante dessas 4 áreas da biogeografia, surge a biogeografia ela teve início em um momento pré-ciência. Nesse momento pré-ciência, fazia mais especulações e havia muita coleta de espécimes para você tentar comparar uma espécie com a outra, que a espécie ocorria apenas em tal lugar. E você fazia meio que especulações, não era algo experimental, era mais meio que um debate filosófico de como essas espécies estavam naquele local. E a biogeografia, nessa era pré-científica, ela tinha um embasamento muito forte no criacionismo. E ela durou até o século XVIII.
Depois surgiu a biogeografia na era científica, que surgiu no início do século XIX. Ela, por sua vez, ela teve um embasamento mais na teoria da evolução, possuindo assim um caráter mais experimental. Bom, a biogeografia é importante, pois entender o porquê uma espécie está em um determinado local faz termos uma ideia do impacto que ela pode sofrer no futuro, com as mudanças ambientais e assim tentar conservá-la. A biogeografia pode se tornar uma ferramenta muito importante para a conservação de espécies.